A manchete do jornal Estado de São Paulo de ontem, ela coloca o governo Lula com a maior reprovação de todas as suas gestões, primeiro, segundo e terceiro mandato. O índice PSAQuest é de 57%. E o que é pior, a gestão é vista como a maior responsável por fraudes no INSS. Vale dizer, nós estamos vendo o governo se desfazer perante a opinião pública por tudo o que está acontecendo e que nós, no nosso Instagram, embora levado para os meus amigos seguidores, representa algo que eu tenho dito desde o início do mandato, quando se percebeu que ele pretendia derrubar o arcabouço tributário e mudando os critérios de administração de diretores das empresas públicas, a volta da corrupção, como aconteceu no INSS, lembrando-se que o Petrolão e Mensalão existiu segundo o Supremo Tribunal Federal, nas presidências de Carlos Aires de Brito e de Joaquim Barbosa. Corrupção com confissões de que havia corrupção. Hoje todos estão soltos, mas estavam lá, o Supremo, por uma questão de natureza processual, foro incorreto para examinar matérias, e a prescrição foi eliminando os processos, fez de rigor, entende? Mas houve. Agora, a percepção pública que a época do Mensalão e do Petrolão voltou à fraude do INSS. Não está se pedindo de volta, o governo está prometendo pagar com dinheiro do contribuinte. E a percepção de que o governo não quer seguir o conselho da esmagadora maioria dos economistas brasileiros, de que ele precisa cortar os gastos e não manter os gastos procurando fontes de receita com aumento de tributos, aumento de endividamento, está levando a esse resultado, e como os senhores veem, reprovação recorde do governo do presidente Lula. E pouco vale quando ele diz: temos que respeitar as decisões do governo brasileiro, da justiça brasileira, que eu estou de acordo. Mas o presidente Lula não respeitou as decisões do governo peruano. Apesar de condenada a 15 anos por corrupção a mulher do presidente, ele mandou um avião da FAB com dinheiro do contribuinte para trazer para cá e deu como desculpa que era para tratamento de um câncer, a questão humanitária. Eu conversava outro dia com pessoas que estão na fila do INSS para cuidar de câncer e com programações para setembro, outubro, novembro. Os brasileiros são maltratados pelo SUS. Uma condenada pela justiça peruana é trazida por uma questão humanitária com aviões, gastos de contribuintes no avião, combustível, aquilo levou, com desrespeito à decisão do Tribunal do Peru. Que vale dizer, não podemos dois pesos e duas medidas. Mas o que realmente o presidente Lula não quer compreender, eu gostaria que ele compreendesse pelo bem do Brasil, não votarei nele nunca, mas gostaria que desse certo o governo dele, é que o povo está percebendo isso. Gasta o que não tem, gasta em projetos populistas, permite, graças a esses gastos daquilo que não tem de dinheiro, que os juros fiquem lá no alto, faz um consumo artificial através de Bolsa Família, 7 milhões, segundo a revista Oeste. 7 milhões de famílias recebem há mais de 10 anos. Bolsa Família é para atender enquanto o cidadão está desempregado.
Mas quando o cidadão recebe Bolsa Família, se não quero procurar emprego, porque agora não preciso trabalhar e o governo me sustenta, não é correto. Em qualquer país do mundo, o auxílio-desemprego, que eu acho importantíssimo para a pessoa, nesse vácuo entre um emprego e outro, ter como sustentar, mas não é um meio de vida. Então, o presidente Lula teria que compreender que manter programas que ele considera eleitoreiros, que são populistas de verdade, não querendo fazer a lição de casa que todos os economistas conscientes dizem, todos os jornais em seus editoriais de grande repercussão no país dizem, é necessário pôr em ordem as contas públicas. Agora, ele está preocupado achando que é um problema de comunicação? Não é. É um problema de mau governo. Isso que os senhores estão vendo, da maior reprovação que ele teve nos 3 mandatos, decorre fundamentalmente disso. De que ele, presidente Lula, está gastando dinheiro público populisticamente, melhor dizendo, a expressão mais adequada, e está caindo. E não é um problema de não saber fazer comunicação. Sendo que as fraudes do INSS para os sindicatos, ele é um sindicalista, saiu dos sindicatos, concorreu na política através dos sindicatos, eles que têm que devolver. O governo pode pagar de imediato. Eu acho importante aquele que foi lesado, que o governo não cuidou do dinheiro do povo que está em sua mão, mas tem que cobrar de quem recebeu indevidamente. Então, tudo isso aqui me parece que as críticas que os jornais fazem, ao ponto de um dos editoriais do Estado ter como título o passadismo decrépito do PT. É editorial, vontade, opinião do Estado de São Paulo. Eu gostaria que o presidente desse certo, apesar de não votar nele, nunca votarei, porque não é o meu perfil. Mas pelo Brasil eu gostaria que desse. Mas ele está afundando o Brasil. E essa reação do povo, que é uma reação extremamente negativa, em que o povo de novo percebeu, como tinha percebido na Lava Jato, eliminado pelo Supremo Tribunal Federal, mas o povo tinha a impressão de que tínhamos começado a combater a corrupção de verdade nesse país, que é o que aconteceu com as fraudes do INSS. Enfim, como brasileiro eu gostaria que o governo desse certo. Como brasileiro e cidadão é que eu faço as críticas. Porque da forma que está, a forma como o povo está vendo, que representa exatamente como eu estou vendo, o presidente Lula está muito mal avaliado. 57% de rejeição. Da última enquete caiu. E 42% de aprovação. Caiu de 43% para 42% e aumentou de 56% para 57% a rejeição. Enfim, são considerações que trago mais uma vez aos meus seguidores.